Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de retaguarda. E hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para conferir um caixa que foi finalizado lá no PDV. E aí depois que esse caixa foi encerrado lá, ele veio aqui para a retaguarda, no nosso gerenciamento de sessões. Aqui na retaguarda eu vou mostrar para vocês como é possível fazer correções, visualizar movimentações e até mesmo você fazer uma conferência e deixar esse caixa confirmado, né, na retaguarda para que você tenha um controle de que cada caixa que foi encerrado lá no PDV também foi conferido na retaguarda, ok? Bom, primeiramente eu vou abrir aqui todos os módulos, administração, então provavelmente você já está familiarizado com essa tela por causa das outras aulas, então acredito que não preciso passar por os outros detalhes, né? E aqui a gente vai clicar em administração e gerenciar sessões. Esse é o nosso módulo de visualizar os caixas do sistema. Então, o primeiro ponto aqui, a gente vai ter a situação do caixa, então eu posso filtrar se ele está aberto, se ele está finalizado, se ele já foi conferido. Eu tenho aqui a minha busca por empresas, então se você é um multiloja, você vai ter empresa 1, 2, 3, 4. Se você tem franquia, você tem franquia 1, franquia 2 e assim por diante. Você pode selecionar individualmente a empresa que você quer conferir o caixa. Em segunda instância, a gente tem aqui também a data inicial e data final. A partir desse momento, você tem um filtro, né, para você localizar os caixas que você quer fazer a conferência. Então, por exemplo, eu quero conferir todos os caixas de 1 do 7 até 5 do 7 e eu vou clicar em atualizar, certo? Esse outro botãozinho aqui, a gente pode pegar um fechamento do período e selecionar aqui algumas coisas para você imprimir. Então, você pode clicar aqui em confirmar e ele vai dar um fechamento de período completo para você com toda a movimentação. Você pode imprimir isso num A4 e fazer uma conferência manual, certo? É só um botãozinho extra que a gente tem aqui. Você pode selecionar as outras opções aqui também, categoria, vendedores. Isso, se você dá comissão, isso é muito legal, que você pode detalhar os vendedores item por item e ele vai te mostrar aqui o que cada vendedor fez aqui no seu resumo, tá vendo? Ó, Gustavo, Raíssa, Aline, e mostra quanto cada um vendeu e você pode calcular a comissão, né, com mais praticidade. Deixa eu cancelar aqui, acabei clicando errado. Bom, aqui na nossa tela, né, a gente vai visualizar agora caixa por caixa. Então eu vou clicar primeiro aqui no relógio. A gente tem o caixa da Aline que foi aberto no dia 4 de 7 de 2022. E a gente tem o caixa da Raíssa que foi aberto no dia 4 de 7 de 2022 também. Um às 6h11 e outro às 18h55. A gente tem aqui um valor em gaveta. A gente tem um outro caixa aqui também com valor em gaveta. O que significa esse valor em gaveta? Valor em gaveta, né, esse valor negativo, provavelmente esse caixa teve mais sangrias do que venda. Então talvez tenha sido um caixa que foi lançado errado. Tá? De repente era para ter sido feito nesse caixa e foi feito nesse. A gente tem um bom exemplo aqui para a gente fazer uma correção. E aqui em cima a gente também tem um valor em gaveta que ainda não foi feita sangria. Então foi vendido 137,25 e na gaveta tem 276,75. Então a gente precisa fazer o quê? Qual é o intuito do gerenciamento de sessões? Eu entender o que aconteceu no meu caixa, tá? Então eu vou clicar aqui no lápis, tá? Ele vai me dar o caixa. Então aqui ele tem uma abertura com o valor de R$ 200, tá? Então a gente tem uma diferença de 337,25 por enquanto, tá? Porque não tem nenhuma sangria nesse caixa. Aqui no pré-fechamento a gente tem o total vendido, que seria os 137,25, a abertura de R$ 200. Então, para mim fazer já uma breve correção, poderia fazer uma sangria, aliás, um fechamento desse caixa, porque ele está em aberto ainda, né? Não teve o fechamento aqui. Eu posso fazer o fechamento com o valor do troco, que sempre que eu faço uma abertura, eu tenho que fazer o encerramento. E se eu abrir com 200, eu vou fechar com 200. É sempre importante você fazer esse malote, separar esse valor de forma fixa, para que você não confunda os valores no final do dia, e isso vai facilitar muito o seu fechamento, tá? Bom, eu adicionei uma abertura, adicionei um fechamento, agora a minha diferença é apenas de R$ 137,25. Por que essa diferença de R$ 137,25? Esse foi o valor vendido. Então eu vendi R$ 76,75 no dinheiro e vendi R$ 60,50 no débito. Qual o intuito de correção, né, da retaguarda e de conferência? O valor que chegou na sua mão tem que bater com esse valor aqui.
eu vou fazer uma conferência agora, eu vou adicionar uma sangria de dinheiro no mesmo valor que está apresentando ali. Porém, esse valor tem que estar na sua mão. Esse 76,75 ele tem que estar na sua mão. Você tem que estar vendo esse valor na sua mão para você poder lançar ele aqui. Se você tiver 70, não lança 76, lança 70 que ele vai mostrar a diferença. E aí você vai ter que descobrir de onde vem essa diferença. Tudo que é registrado no caixa ele fica salvo aqui, tá? Então eu vou fazer o lançamento aqui do dinheiro agora. Minha primeira sangria. Vejam que agora a minha diferença agora de conferência aqui está sobrando R$60, tá? Essa diferença de R$60 porque ainda não tirei, ainda está no meu caixa. Então eu vou adicionar mais uma sangria na minha correção, sangria normalmente, e vou colocar débito. E aí eu vou colocar aqui, ó, R$60,50, que foi o débito que teve ali. Então eu tenho uma sangria de dinheiro, uma sangria de débito, e a minha diferença aqui em cima, ó, zerou, tá? Eu vou excluir esse fechamento aqui, que basicamente o seu caixa estaria assim se ele não tivesse sido fechado. Ele teria que estar com a diferença apenas do troco, né? Não foi lançado um fechamento, tá? Então esse caixa ele só saiu da tela e aí o fechamento vai ser feito na retaguarda. Então quando acontece isso, o ideal é que essa conferência na retaguarda aguarde com o valor de fechamento, que aí você vai ter o malote. Então seu malote é R$200, primeira coisa que ele faz lá, o operador somou todas as sangrias e todos os valores e já lançou no sistema, e aí ele separa o malote. Se o operador não vai fazer essas sangrias, você vai fazer tudo pela retaguarda. Então você vai ir lançando igual eu lancei aqui agora, sangria por sangria dos valores que você conferiu, a fita do crédito, a fita do débito. Até falando de fita, né, essa filipeta que sai no final da impressão quando você encerra a maquininha, uma coisa que eu sempre ressalto para todos os meus clientes. Se você tiver a oportunidade de usar a nossa ferramenta do S2P e a nossa maquininha, você vai se livrar dessa questão de ficar contando essas filipetas, somando relatório de maquininha no final do dia. Porque o sistema é integrado com a nossa maquininha. Quando você lança uma venda no caixa, por exemplo, R$20, em finalizar cupom, selecionou débito, aí vai aparecer R$20 na tela da maquininha. Quando cobrar, aprovou, o sistema vai receber esse pagamento e já vai ser somado ao total. Então é um valor que não muda, né? Então, de acordo com o que foi somado de produtos, vai ser lançado para venda, vai ser cobrado e já vai ser lançado no sistema. Então é muito mais prático, tá? O sistema acaba tendo mais autonomia, né? Porque tem a possibilidade menor de acontecer erros, tá? Hoje pode acontecer um erro de digitação, por exemplo, você vai cobrar R$60,50, você pode acabar cobrando R$6,50 do seu cliente sem querer e tomar um prejuízo aí de R$60, tá? Praticamente quase R$60. Bom, voltando aqui para o nosso foco, falando do valor que pode vir para a retaguarda, então agora eu vou lançar o fechamento. Lembre-se que eu tinha lançado no começo, excluí, e agora eu vou lançar de novo, porque eu estou levando do princípio que eu primeiro faço as sangrias e por último eu fecho o caixa. Eu tinha fechado ele primeiro e fazendo as correções. Nada impede de ser feito o lançamento intercalado. Eu posso lançar o fechamento e depois lançar as sangrias. Mas eu prefiro fazer numa ordem, certo? Porque na ordem eu tenho abertura, sangria e depois fechamento. Esse é o ideal. Siga uma ordem que fica mais fácil de você se organizar. Vou lançar minha sangria de 200, meu fechamento de R$200, que é meu troco para abrir o caixa de amanhã. E vou salvar. Agora o meu caixa deu certo. Certo? Então, se eu tenho uma diferença zero, meu caixa, minha fita aqui está perfeitinha, todas as vendas, o valor em caixa e o valor fechado não deu diferença, o meu total vendido com a minha abertura e com a minha sangria não deu diferença, o meu valor de abertura e o meu valor de fechamento não deu diferença, porque eu segui um parâmetro, certo? Então, se você segue um parâmetro, você não tem problema na hora de fechar o seu caixa, sua conferência vai dar certo. E se tiver diferença, pode ter certeza que alguma coisa está errado, tá? Então pode ir mais a fundo, averiguar, porque provavelmente vai ter um problema mais grave aí por trás se você tiver diferença. Seguindo o parâmetro correto, certo? Sempre confirma com a gente, chama o nosso time de suporte que a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Bom, finalizando toda essa parte de conferência, eu vou clicar em confirmar conferência. E aí tá dizendo aqui, ó, conferência realizada com sucesso.
O que raios agora acontece no meu sistema? Ele mostra, em vez de sessão fechada, ele mostra sessão conferida. Então, o meu sistema agora ele tem sessões em situações diferentes. Eu vou clicar em fechar. Ele mostra ali em cima o responsável pela conferência, né? Eu estou aqui com a minha senha da Lunar e ele está mostrando isso. Então, agora a gente tem o caixa que está laranja, a gente tem o caixa que está verde. Esse caixa antes ele estava cinza, tá? Então ele vai mudando de cor conforme cada situação. Ó, situação conferida, atualizar. Vou voltar na situação, situação em aberto, atualizar. Então tem esse caixa em aberto. Situação finalizada, atualizar, não tem. Eu vou voltar uma data um pouco mais para trás, retroativa, para ver se eu encontro. E aí eu tenho aqui os caixinhas em aberto, que tá na cor cinza, tá? Aliás, finalizado que está na cor cinza. Quando ele estiver em aberto, ele vai estar na cor laranja. E quando ele estiver conferido, ele vai estar na cor verde. Tá? Então, isso facilita você conferir. Porque se você exibir todos os caixas, né, ele vai mostrar aqui todos os operadores e vai mostrar a situação de cada operação aqui para vocês. Tá bom? Bom, basicamente, a parte de visualização, né, puxar a data, conferir o caixa, fazer a correção, essa é a ferramenta, tá? Agora, no seu dia a dia, você vai precisar implementar, né, isso de uma forma gradativa, ter uma organização, parâmetro, tá? Então, defina o valor de troco. Eu sempre recomendo que o valor de troco de caixa não seja muito alto, a não ser que você tenha um extremo volume de troco no período que você vai abrir o seu caixa, tá? Então, assim, valores de 200, 300 reais, eu acredito que já são valores, assim, ideais para você ter de troco, né? Passando disso, eu já acho que já são valores muito altos para se deixar num caixa, né? Dependendo do horário que você abre a sua loja, até mesmo pela sua segurança, do seu funcionário que está operando o caixa. Então, a organização ela é fundamental para que seu sistema ele funcione corretamente e te dê os resultados que você espera. Se você tiver um valor de troco definido, uma operação bem organizada, você não vai ter dificuldade nenhuma de fechar o caixa, nem de fazer consultas e conferências. E sempre que tiver algum problema, você vai identificar muito rápido, porque o sistema te mostra tudo, né? Então, a ferramenta está aqui na sua mão e a organização que vai fazer você utilizá-la melhor, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato aqui com a gente. A gente está totalmente à disposição para auxiliá-los, né? Esclarecer dúvidas possíveis que podem surgir através dessa aula. Mas a gente está 100% à disposição aqui para sempre esclarecer e fazer com que o seu dia a dia seja melhor, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima aula.